Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para iniciar mais uma aula de farmacologia veterinária. Hoje nós vamos falar sobre os principais fármacos que agem no sistema nervoso central. Então, como a gente já viu anteriormente, a gente já falou um pouco sobre o sistema nervoso periférico, sobre o sistema nervoso autônomo, não é? Que faz parte do sistema nervoso periférico. E a gente acabou descrevendo alguns fármacos que agem no sistema nervoso simpático e parasimpático. Hoje a gente vai falar sobre os fármacos que agem no sistema nervoso central, que é composto pelo encéfalo, o cérebro, e a medula espinhal. Então, a gente vai ver os fármacos que são anticonvulsivantes e vamos ver alguns fármacos que são relaxantes, muscular, ansiolíticos, e também vamos ver os hipnoanalgésicos. Os principais fármacos anticonvulsivantes que nós vamos ver, que são utilizados na veterinária, é o fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, benzodiazepínicos, gabapentina, levetiracetam. Então, antes de tudo, é muito importante a gente saber o que é a convulsão. Então, para a gente conhecer um fármaco que vai agir como anticonvulsivante, a gente também precisa conhecer o que é convulsão. Então, o que seria a convulsão? A convulsão nada mais é do que alterações comportamentais transitórias que é causado através de disparos rítmicos, sincronizados e desordenados de uma população de neurônios. Isso faz com que o animal apresenta aquelas tetania, aquelas contrações e todos aqueles sintomas que a gente vê na convulsão. E o que seria epilepsia? Epilepsia nada mais é do que a recorrência dessas crises convulsivas. Então, se a gente for destrinchar, seria mais ou menos como se a convulsão fosse o sintoma e a epilepsia fosse a doença. Então, eles acabam sendo a mesma coisa, com a diferença que a epilepsia, a gente utiliza esse termo quando o animal passa a apresentar várias crises convulsivas no ano. Então, a gente declara aquele animal como um animal epiléptico, ou crises epilépticas, né? Então, a convulsão, é importante a gente saber que ela é dividida em fases. Ela tem a fase prodrômica, a fase de auros, a fase de ictus e a fase pós-icto. A fase prodrômica é uma fase bem anterior à fase de ictus, que é a convulsão em si. Então, é onde o animal já começa a apresentar algum tipo de comportamento diferenciado. O animal que é bem agitado passa a ficar um pouco mais calmo e a gente começa a perceber algumas alterações comportamentais. A fase de auros, também conhecida como a fase pré-ictus, é uma fase onde o animal já está na pré-convulsão. Ele já busca um local mais escuro, ele já busca se isolar, não é? E a fase de ictus já é a convulsão. A fase pós-ictus é aquela fase onde o animal, logo após a convulsão, e ainda tem algumas alterações comportamentais, ainda tem letargia, ainda tem dificuldade de percepção de estímulos externos. E aí, a classificação das crises convulsivas, né? A gente sabe que ela pode se apresentar de forma branda, de forma generalizada e branda, de forma generalizada e grave, e ela também pode se apresentar de forma focal ou parcial, ou seja, ela não acomete o animal por completo, pode envolver apenas uma região, apenas um membro, apenas a face. Então, isso também pode ser uma convulsão. Então, pessoal, para a gente entender o mecanismo de ação desses fármacos que agem como anticonvulsivante, é muito importante a gente se lembrar de como ocorre a transmissão do impulso nervoso. Então, a transmissão do impulso nervoso ela começa a partir da captação que ocorre nos dendritos, né? A gente lembra que o neurônio ele é composto de dendritos
corpo axonal, ou o axônio e o núcleo, né, celular, corpo celular. Então, todas as células, elas têm cargas, assim como o neurônio. E aí, essa carga se dá de forma, como a gente pode ver aqui, onde a carga negativa está no interior da célula e a carga positiva está no exterior da célula, no meio extracelular. Então, ocorre o estímulo captado pelo dendrito. Que estímulo é esse? É o estímulo do neurotransmissor, né? O neurotransmissor se liga aos receptores e vai estimular a disparo do potencial de ação. Como que ocorre o disparo desse potencial de ação? A partir do estímulo captado no dendrito, vai haver a abertura dos canais de sódio. Quando ocorre essa abertura dos canais de sódio, começa a entrar muito sódio para dentro da célula, fazendo com que o sódio é um íon positivo. Então, eu tinha a parte interior da célula, a parte intracelular, que era carga negativa, eu agora estou jogando íons positivos dentro dela. Então, eu começo a modificar a carga no interior da célula. Quando eu atinjo um certo nível, tem a abertura de mais canais de sódio, que são canais de sódio eletrodependentes, que vão se abrir a partir da carga elétrica. Então, com a abertura desses novos canais de sódio, vai ter mais sódio entrando dentro da célula. Então, eu começo a ter uma inversão de carga, onde eu vou ter na parte extracelular os elétrons negativos, né, a carga negativa, e no meio intracelular a carga positiva. Eu inverti a carga, onde antes era o contrário. E aí eu inicio o disparo do potencial de ação. E isso vai acontecendo durante todo o percurso do corpo axonal. E aí, quando isso atinge o pico da carga elétrica, quando atinge um pico, eu começo a estimular a abertura dos canais de potássio, que são eletrodependentes. Então, a abertura desses canais de potássio começa a jogar o potássio que estava dentro da célula, e o normal é potássio dentro da célula e sódio fora da célula. Então eu começo a jogar o potássio que estava dentro da célula para fora da célula. O potássio ele também é um íon positivo. Então o que é que vai acontecer? Eu vou começar a perder carga positiva. Então eu vou começar a baixar o meu potencial de ação. Então, consequentemente, eu estou buscando de volta o meu potencial de repouso. Então, com a saída do potássio, eu acabo encontrando o meu potencial de repouso de volta. Só que, fisiologicamente, o potássio tem que estar no meio intracelular e o sódio no meio extracelular. E no final da ação do disparo do potencial de ação, acaba que está invertido. O sódio está dentro da célula e o potássio fora da célula. Então, vai acontecer a abertura dos canais da bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio ela vai entrar em ação. Então, o que é que ela vai fazer? Ela simplesmente vai jogar potássio de volta para dentro da célula e o sódio de volta para fora da célula. Então ela vai fazer com que a célula volte ao seu estado de repouso, estando assim pronta para um novo disparo do potencial de ação. Só que isso, pessoal, acontece numa questão de milissegundos. Isso é uma coisa muito rápida, né? E aí, quando esse potencial de ação chega na extremidade axonal, vai haver a extremidade axonal aqui, né? Vai haver a abertura dos canais de cálcio. Essa abertura dos canais de cálcio
fazem com que as vesículas que contêm os neurotransmissores sejam liberadas, liberando os neurotransmissores para seguir para o neurônio pós-sináptico e estimular esse próximo neurônio a ter um disparo do potencial de ação e assim dando sequência ao impulso nervoso. Então, tudo ok com isso, não é? Então, conhecendo esse mecanismo, a gente parte para fármacos, né? Para ver como esses fármacos vão agir na fisiologia, né? Que a gente sabe que a farmacologia nada mais é do que a alteração do fisiológico. Eu nunca vou poder criar um mecanismo novo. Eu sempre vou alterar o fisiológico, né? Nunca posso criar uma função que não é pré-existente no meu organismo. Então, o primeiro fármaco que a gente vai ver aqui é o fenobarbital. O fenobarbital ele vai agir como? Ele vai agir aumentando a concentração de GABA. E o que é o GABA? A gente não falou no GABA ali, né? O GABA ele é o principal neurotransmissor inibitório. Então, qual é a função do GABA? O GABA ele vai regular esses impulsos nervosos, né? Vai diminuir a excitabilidade do neurônio. Então, quando eu falo que um fármaco vai agir no GABA, nos receptores GABA, eu quero dizer que ele vai agir promovendo a mesma ação do GABA. O GABA ele vai agir como? O GABA ele vai se ligar aos receptores GABA que estão no neurônio pré-sináptico e aí no sistema nervoso central, e aí esses receptores eles estão ligados a canais iônicos, ou seja, estão ligados à proteína G também. Então, quando se liga aos receptores GABA, o receptor GABA acaba abrindo canais de cloro. A abertura desses canais de cloro fazem com que os íons de cloro entrem para dentro da célula. Com a entrada desses íons de cloro para o interior da célula, eu faço com que a minha célula fique hiperpolarizada. Como assim? Dentro da célula eu tenho íons negativos. Quando eu jogo mais cloro para dentro da célula, eu acabo tornando essa célula mais negativa, o interior dessa célula mais negativa, fazendo com que o exterior de minha célula também fique mais positivo. E isso dificulta o disparo do potencial de ação. Isso pode até haver abertura de canais de sódio, mas nunca vai ser o suficiente para haver o disparo do potencial de ação. Então, o mecanismo de ação do GABA ele vai abrir canais de cloro e hiperpolarizar a minha célula, fazendo com que o impulso nervoso não seja transmitido. Então, o fenobarbital ele vai agir aumentando a concentração do GABA, fazendo com que o GABA promova uma quantidade maior de abertura de canais de cloro e assim, consequentemente, impedindo a transmissão do impulso nervoso, né? O fenobarbital ele tem uma absorção por via oral que é completa, é total. Entretanto, é uma absorção lenta. Esse fármaco, depois que é absorvido na corrente sanguínea, ele vai se ligar, cerca de 40 a 60% desse fármaco vai estar ligado à proteína plasmática. Isso faz com que a biodisponibilidade dele seja menor. Então, esse fármaco ele vai ser metabolizado por enzimas hepáticas e a excreção dele é renal. E cerca de 25% dele é excretado de forma inalterada, ou seja, sem ser metabolizada. Um dos grandes desafios da utilização desse fármaco é porque ele demora cerca de 7 a 10 dias
para atingir a estabilidade plasmática. O que é estabilidade plasmática? Vocês lembram que a gente, em farmacocinética, a gente estudou isso, não é? A estabilidade plasmática é quando o fármaco consegue se manter estável na circulação. Então, antes disso, ele fica tendo picos e declínios que pode fazer com que ele saia da janela terapêutica. Então, cerca de 7 a 10 dias para atingir a estabilidade plasmática. O equilíbrio dinâmico, não é isso? A gente viu em farmacocinética como equilíbrio dinâmico. Então, isso pode promover uma dificuldade porque durante esse período o animal ainda pode apresentar crises convulsivas. Então, a dose tem que ser ajustada durante esse tempo. E isso pode demorar um pouco porque a gente, depois desse período, a gente sempre busca diminuir a dose para a gente atingir a menor dose efetiva possível. A grande vantagem desse medicamento é porque ele é um medicamento de baixo custo. E a sua dose para cães é de 2 a 6 mg por quilo e para gato de 1 a 5 mg por quilo. E a sua administração ela pode ser feita de 12 em 12 horas. Né? O principal efeito colateral é a sedação. Né? Se eu vou agir no GABA, impedindo a transmissão do impulso nervoso, eu consequentemente vou ter sedação. Né? Pode ter também poliúria, polidipsia, polifagia e pode promover lesões hepáticas no seu uso contínuo, por ser um fármaco que vou utilizar de forma crônica. Né? Normalmente o animal que apresenta crises convulsivas, epilépticas, ele vai fazer o uso de forma. Outro fármaco bastante utilizado na rotina do médico veterinário é a fenitoína. A fenitoína, diferentemente do fenobarbital, ela não vai agir no GABA. A fenitoína ela vai agir como um estabilizador de membrana. Como assim? Ele vai dificultar a abertura dos canais de sódio, fazendo com que não haja essa alteração de carga na membrana de forma desordenada. Então, ele não impede o impulso nervoso, ele só regula esse impulso nervoso, fazendo com que não tenha aqueles disparos desordenados que ocorrem na patologia, na convulsão. Então, ele só age como um estabilizador de membrana. Então, é um fármaco que tem uma absorção lenta por via oral e, quando está na corrente sanguínea, cerca de 90% do fármaco vai estar ligado à proteína plasmática, ou seja, tem uma baixa biodisponibilidade. Mas a gente tem que lembrar que, quando esse fármaco está ligado à proteína plasmática, apesar dele não estar biodisponível, ele vai ser liberado aos poucos, não é que ele vai estar inutilizado. Isso faz com que esse fármaco também não seja rapidamente metabolizado pelo fígado ou pelo organismo, né? Então, menos de 5% desse fármaco é eliminado de forma inalterada. Então, ele estando em grande quantidade ligado à proteína plasmática, facilita com que o fígado consiga metabolizar uma quantidade maior. Né? Esse medicamento ele é metabolizado pelo retículo endoplasmático rugoso do fígado. A meia-vida dele em cão é de 24 horas e em gato pode chegar a 108 horas. Por esse motivo, não se utiliza esse medicamento em gatos. Né? A principal indicação deles é para convulsão. A dose para cães é de 20 a 35 mg por quilo e normalmente ele é administrado de 6 em 6 ou de 8 em 8 horas. E o principal efeito colateral é porque ele pode causar hepatopatias, mas
esporadicamente pode causar sedação. O diazepam, ele é o fármaco que faz parte da família dos benzodiazepínicos e é o fármaco de eleição para retirar o animal da crise convulsiva. Então, qual é o mecanismo de ação dos benzodiazepínicos e, consequentemente, do diazepam? A gente tem como parte da família dos benzodiazepínicos, os principais fármacos diazepam, clonazepam e clorazepam. Clonazepam e clorazepam, eles têm o mesmo mecanismo de ação do diazepam, mas eles acabam sendo utilizados somente quando não se consegue fazer a terapia com o diazepam. Eles são alternativas, né? Então, o mecanismo de ação do diazepam, ele vai agir aumentando a inibição sináptica mediada pelo GABA. Vocês lembram qual é a função do GABA, não é? É o principal neurotransmissor inibitório. Então, quando ele ativa os receptores benzodiazepínicos, eles estão ligados aos receptores GABA. Então, quando você ativa os receptores benzodiazepínicos, você acaba ativando também os receptores GABA. Então, quando o diazepam se liga aos receptores benzodiazepínicos, eles também vão ativar os receptores GABA, que vai fazer o quê? Vai fazer com que haja a abertura dos canais de cloro e faça com que a minha célula fique hiperpolarizada através da entrada de cloro dentro da minha célula. Então, é bem simples se lembrar, né, pessoal? Se ligou a GABA, abriu o canal de cloro, hiperpolarizou a célula. Célula hiperpolarizada não vai ver a transmissão do impulso nervoso, não é? Então, o diazepam é um fármaco que normalmente não se utiliza por via oral, porque ele sofre um efeito muito grande daquele efeito de primeira passagem, né? Vocês lembram que o efeito de primeira passagem é aquele efeito que a maioria dos medicamentos sofrem quando são administrados por via oral, né? Vai passar pelo sistema porto-hepático e no fígado vai ser biotransformado. E quando ele é biotransformado, ele se torna indisponível, ou seja, não vai estar biodisponível. Menos de 1% do fármaco é eliminado em forma ativa, ou seja, ele é muito biotransformado pelo fígado. O diazepam ele também pode ser utilizado como miorrelaxante, ansiolítico, ele pode ser utilizado na anestesia como um hipnótico e como anticonvulsivante, como a gente está vendo aqui. A principal administração do diazepam, como ele é feito, ele é utilizado principalmente para retirar o animal da crise convulsiva, a gente utiliza ele muito por via intravenosa. E quando ele é administrado por via intravenosa, rapidamente ele vai penetrar no sistema nervoso central. E aí vai promover a sua ação de forma rápida, fazendo com que retire o animal dessa crise convulsiva. Então, a principal indicação é para os estados epiléticos, convulsões generalizadas e focais, ou em estados de ausência. Estado de ausência é um tipo de convulsão bem branda, né, onde o animal só fica ausente. É como a gente às vezes diz, ô menino mal ouvido, ele está só pensando na vida, não consegue responder a estímulos externos, mas não tem nenhum tipo de sintomatologia mais grave, né? A dose nos estados epilépticos para cães é de 0,5 a 1 mg por quilo, e a dose na convulsão ou para manutenção é de 1 a 4 mg por quilo de 8 em 8 horas para cães, e para gatos de 2 a 5 mg por quilo de 8 em 8 horas. O principal efeito colateral é sedação, polifagia
e em gatos pode causar lesão hepática fulminante e aguda. Apesar de não ser tão frequente, de ser uma coisa rara, mas quando ocorre, normalmente o animal vai a óbito. Clonazepam e clorazepam, a gente já falou, né, que normalmente ele é utilizado somente quando não se consegue fazer o uso do diazepam. Entretanto, o mecanismo de ação é o mesmo do diazepam. Vai se ligar aos receptores benzodiazepínicos, que fazem parte dos receptores GABA, e vai estimular o GABA abrindo canais de cloro, né, e tornando a célula hiper. A gabapentina, ela nada mais é do que um sintético do GABA, ou seja, ele é um aminoácido produzido pelo homem que é semelhante ao GABA. Então, se ele é semelhante ao GABA, ele vai promover a mesma ação do GABA. Ele vai se ligar aos receptores GABAs e ativar os receptores GABAs. Então, como é o mecanismo de ação? Se liga aos receptores GABAs, tem a abertura dos canais de cloro, e com a abertura dos canais de cloro, a célula fica hiperpolarizada. Entretanto, ao contrário do GABA, a gabapentina ela tem uma facilidade maior de transpassar a barreira hematocefálica, a barreira cerebral. Então, ela atinge o sistema nervoso central numa velocidade mais rápida, né? Uma velocidade maior. Na absorção por via oral, esse medicamento, por ser um aminoácido, ele vai depender do sistema transportador de aminoácido. Se o animal tiver com algum problema na absorção de aminoácido, ele vai ter a absorção desse medicamento diminuída. Normalmente esse medicamento ele não é utilizado de forma isolada. Ele é sempre utilizado associado a outras medicações. Viu? A dose para cães e gatos no estado epilético é de 0,5 a 1 mg e a dose para o tratamento é de 10 a 20 mg por quilo de 8 em 8 horas no cão e de 5 a 10 de 8 em 8 horas no gato. E o principal efeito colateral, lógico, é a sedação. O próximo fármaco que a gente vai ver agora é o levetiracetam. O levetiracetam é uma molécula muito nova no mercado. Tanto é que o seu mecanismo de ação ainda não está totalmente elucidado. Mas acredita-se que o seu principal mecanismo de ação é através do bloqueio dos canais de cálcio. Vocês lembram que quando o impulso nervoso chega na extremidade axonal, tem a abertura dos canais de cálcio e tem a liberação das vesículas que contêm os neurotransmissores. O principal mecanismo de ação do levetiracetam acredita-se que é no bloqueio desses canais de cálcio. Então, ele vai impedir ou vai mediar, regular a transmissão do impulso nervoso através do bloqueio desses canais de cálcio. A absorção, quando se tem a administração por via oral, é a absorção rápida e completa, e ele é uma quantidade mínima de fármaco que se liga à proteína plasmática, ou seja, ele tem uma grande biodisponibilidade. Além de ter uma absorção rápida e completa, a biodisponibilidade desse fármaco é grande, por conta que ele tem uma baixa ligação com a proteína plasmática. Não apresenta biotransformação hepática e pouco menos de 89% é eliminado de forma inalterada pelos rins. A indicação é como terapia suplementar para cães com epilepsia que não conseguiu se fazer o controle com o fenobarbital. Por quê? Por ser um medicamento um pouco caro
e que seu mecanismo de ação ainda não está totalmente elucidado nos animais, acaba que o seu uso não é tão rotineiro. Não existe recomendação para uso em gatos, e em cães é de 20 miligramas por quilo de 6 em 6 horas. O principal efeito colateral é que pode causar sedação, vômitos e inapé. Então, pessoal, as principais falhas nas terapias anticonvulsivantes, elas se dão por não identificação da causa, né? A convulsão pode ocorrer de várias formas, pode ser uma infecção viral, pode ser um tumor, então é importante identificar a causa da convulsão. A posologia, a forma da administração da medicação pode estar errada. O animal pode estar tendo outras patologias concomitantes às crises convulsivas. Exemplo, o animal pode estar com hipoglicemia, então não adianta você tratar a convulsão que o animal tem, porque a convulsão se dá pela hipoglicemia, então tem que tratar a hipoglicemia. Interações medicamentosas que podem ocorrer com animais que também possam estar tratando outras doenças. E a obesidade. A obesidade pode fazer com que a gente tenha que usar doses muito altas, que possam ser tóxicas para o animal, ou o animal, durante o tratamento, pode se tornar obeso, e como a minha dose sempre é calculada a partir do peso do animal, eu posso estar errando na minha posologia porque o animal aumentou de peso. Já quando a gente vai falar dos hipnoanalgésicos, os principais fármacos que a gente vai falar são os opioides, né? Então, os opioides, eles são divididos em alguns grupos. A gente tem os alcaloides do ópio, que são os derivados fenantrênicos e os derivados benzilizoquinolínicos, que é a papaverina e a noscapina. E os derivados fenantrênicos, a gente tem a morfina e a codeína. Nós vamos ter também os compostos semissintéticos, que são a hidromorfona e a heroína. E nós temos também os compostos sintéticos, que é a meperidina e a fentanila. É muito comum também a gente ter os antagonistas narcóticos, que vão ser o quê? Vão ser aqueles fármacos que vão se ligar aos receptores opioides e não vão ativar esses receptores. Normalmente esses fármacos são utilizados para reverter ações prejudiciais do opioide. Ou em humanos, normalmente pode ser utilizado também no tratamento da dependência química, para tentar diminuir a sintomatologia quando o paciente está na crise de abstinência. Então, qual é o mecanismo de ação dos opioides? Os opioides, eles vão atuar na célula nervosa, promovendo hiperpolarização da célula, e também vão agir inibindo a abertura dos canais de cálcio, ou seja, eles vão inibir a deflagração do potencial de ação e o fechamento do canal de cálcio. Ou seja, além de não haver a transmissão do impulso nervoso no corpo axonal, também vai agir impedindo a abertura dos canais de cálcio, que vai liberar a vesícula contendo o neurotransmissor. Então, os hipnoanalgésicos ou os opioides, eles vão se ligar a 3 tipos de receptores: Mi, delta e kappa. Então, é muito comum a gente ter tipos de ações diferentes, potências diferentes. Tudo isso vai estar relacionado aos tipos de receptores que esses opioides têm mais predileção. Então,
A morfina, que é a nossa droga padrão, a nossa droga, a primeira droga dos opioides a ser estudada e descoberta, ela é a droga com mais eficiência. Como assim com mais eficiência? Ela é a droga que tem um grande poder de analgesia e que age age com uma potência grande em vários tipos de receptores. Então ela não tem predileção isolada pelos receptores, ela se liga a todos os tipos de receptores opioides. Ela tem uma vantagem por ser bem tolerada por várias espécies, pode ser feita a administração em várias espécies, tem baixo custo. Entretanto, a melhor via de administração desse medicamento é pela via parenteral. Quando ele é feito por via oral, ele tem uma absorção muito baixa e rapidamente é metabolizado pelo fígado. Então, naquele efeito de primeira passagem, tem uma grande diminuição da sua biodisponibilidade. Então, a gente acaba que utiliza ele por via parenteral. Normalmente por via subcutânea. Por quê? Porque quando se faz uso por via intravenosa, a morfina ela provoca uma depressão muito grande do sistema cardiorrespiratório. Então, para tentar minimizar essa sintomatologia, a gente acaba fazendo uso do fármaco por via subcutânea. Quando vai se fazer o uso por via intravenosa, normalmente se faz em infusão lenta, viu? É metabolizado pelo sistema microsomal hepático e excretado cerca de 90% através da urina e o restante através das fezes, através da bile, né? Outros fármacos foram descobertos a partir da morfina. Então, esses fármacos a gente chama de derivados da morfina. Nós temos a codeína, que é utilizada como antitussígeno. O mecanismo de ação é o mesmo mecanismo de ação da morfina. O butorfanol ele é um fármaco que a gente chama de ação mista. Como assim de ação mista? Ele, em alguns receptores, ele tem ação de agonista e em outros receptores ele tem ação antagonista. Por exemplo, nos receptores COPS, ele tem ação agonista e nos receptores MOP, ele tem a ação antagonista. A hidromorfona, ela é bastante utilizada como analgésico. Entretanto, a sua ação analgésica ela é de 6 a 7 vezes maior que a morfina. Entretanto, ela só tem mais afinidade pelos receptores MOP e COP.